Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder, a Ele o domínio, a Ele o governo. Tudo está sobre o seu comando. Queira o homem aceitando ou não, queira o homem acreditando ou não, está tudo sob o comando dele. Mesmo que os nossos olhos não consigam ver. E hoje eu quero compartilhar uma palavra contigo. Aleluia. E essa palavra diz o seguinte: a visão nos conduz ao propósito. Aleluia. A visão de Deus nos conduz ao propósito. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo aqui, que Deus te criou com um propósito. Deus te formou no ventre da sua mãe com um plano, com um propósito. Aquilo que olhos ainda não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, aquilo que ainda não subiu no coração do homem, Deus preparou. E para isso, nessa noite, Deus quer nos ensinar a ter uma percepção visual, uma visão espiritual, para nos conduzir a este propósito. Uma visão, a visão espiritual é uma revelação de Deus. Pode sentar, irmão. Uma visão é a revelação dada por Deus e experimentada na forma de uma percepção visual. Pode ser de sonho. Às vezes a pessoa está acordada, ela tem uma visão, né? E aquilo começa a entrar dentro daquela pessoa, né? Que Deus deu a ela essa visão, e ela começa a experimentar uma sensação interna dentro dela, algo particular que uma pessoa recebe em relação à visão. E o interessante é que esse algo particular, essa visão que Deus dá, ela não é simplesmente um produto da nossa imaginação. Ela não é algo só que fica nas nossas faculdades mentais. Não é uma alucinação, né? Muitas das vezes as pessoas pensam, né, que o mundo espiritual, a pessoa quando tem uma visão, ela está, né, alucinada. Não, mas é o que? É uma comunicação divina e objetiva. Quando Deus dá uma visão para nós, Ele se comunica de tal maneira, Ele mostra de tal maneira, né? E ela é objetiva. Para quê? Para nos conduzir, para te conduzir, para me conduzir a um propósito. Aleluia. Abre sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1. Jeremias ainda era um menino, era um rapaz, no qual Deus começa a revelar a ele, mostrar o propósito. Jeremias 1, versículo 11 e versículo 12. Amém? Amém. Deus, Ele quer trazer a visão para nos conduzir ao propósito. E assim diz a palavra de Deus lá no versículo 11: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, veio a Jeremias a palavra dizendo, indagando, o que é que você vê, Jeremias? O que você está vendo, Jeremias? E aí eu respondi, Jeremias responde, eu vejo uma vara de amendoeira. Versículo 12, então me disse o Senhor, então replicou o Senhor a Jeremias, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém? A princípio a gente vai ver esse texto, a gente vê, cara, não tem pé e nem cabeça. Deus, ele pergunta a Jeremias, o que você dá? O que você está vendo? Jeremias está vendo uma vara de amendoeira. E aí o Senhor fala,
Viste bem, porque eu velo pela minha palavra. Vamos entender um pouquinho? As coisas espirituais, irmãos, não é assim tão fácil de se discernir. Então, existem passos para a gente entender a visão de Deus. Existem situações na nossa vida para poder a gente entender uma visão de Deus, aquilo que Ele está nos mostrando. E a primeira coisa que a gente precisa estar preparado para receber essa visão. Deus não vai dar para qualquer um. Ora, uma pessoa carnal, nós precisamos ser seres espirituais, porque senão não vai entender. Senão não vai entender. Se eu e você, se nós não formos espirituais, como é que a gente vai? Eu estou vendo uma vara de amendoeira, irmã. Viste bem, porque eu velo. Não vai entender. Então a primeira coisa para a gente entender, compreender uma visão de Deus, nós precisamos estar preparados para receber essa visão. Abra em 1 Coríntios 2, 14 e 15. Essa é a primeira situação na qual eu e você precisamos. Primeiro passo, vamos dizer assim, para estarmos preparados para recebermos esta visão. Amém? E assim diz a palavra do Senhor. Versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita o que? As coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, pois são absurdas, e não é capaz de entendê-las, porque elas são o que? Discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Essa é a primeira etapa, essa é a primeira situação na qual eu e você temos que estar vivendo. Nós temos que ser espirituais. Quando ele fala lá no versículo 14, quem não tem o Espírito, ele está dizendo de um homem natural, um homem que é controlado pela alma, alguém que não é capaz de discernir as realidades do Espírito Santo. É isso que ele está dizendo. Nós precisamos ser capazes de discernir as realidades do que o Espírito Santo coloca sobre as nossas vidas. Então, aquele que não tem Espírito é aquele que vive como se não houvesse outras necessidades fora das materiais. Se a minha mente, a minha mentalidade estiver só na área terrena, eu não vou entender uma visão de Deus. Você não vai entender. Você não vai compreender uma visão. Você não vai compreender aquilo que Deus está te mostrando. Estou vendo um galho de amendoeira, viste bem, porque eu velo. Não. Então, nós precisamos, a primeira coisa aqui, ter o Espírito. Ter o Espírito. Porque eu tendo o Espírito, eu vou aceitar as verdades vindas do Espírito. Amém? Eu vou entender e vou estar capacitado a entendê-las, porque eu vou começar a discernir, eu vou começar a obter a compreensão das realidades espirituais. Às vezes as pessoas se confundem. A gente, teve um irmão, amigo nosso, ele já até faleceu, mas eu me lembro quando ele se converteu, as pessoas falaram que ele queria passar pela parede. Porque ele não estava entendendo as realidades espirituais. Ele achava que agora eu vou viver no Espírito. Não é isso. A gente precisa discernir. Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, quando nós somos regenerados por Ele, o Espírito Santo começa a nos envolver. Nós precisamos entrar na
realidade espiritual para poder o quê? Obter compreensão e discernir. Compreensão das realidades que não são o quê? De natureza nem racional e nem intuitiva. Estou com a intuição aqui que essa visão, querido, nós precisamos entrar em Deus, porque às vezes Deus fala em coisas simples, ou não é? Uma vara de amendoeira é uma coisa simples. Às vezes a gente está esperando de Deus uma revelação, uma visão. Né? Muita gente vai se enganar daí com um holograma, né? Jesus está voltando, aquela coisa vinda do céu. Não, Deus, para falar com o homem, para se revelar ao homem, Ele usa as coisas simples. Ele usa as coisas simples. Então, a primeira coisa, eu preciso estar preparado para receber a visão de Deus. Eu preciso ter o Espírito. E aí, eu preciso discernir as coisas espiritual. E ele fala aqui no 15, mas quem é espiritual? Quem é aquele que toma todas as decisões e põe em exercício aqui na mente as coisas espirituais, a influência e a direção do Espírito? Nós precisamos estar sendo influenciados pelo Espírito Santo para podermos compreender no momento que o Senhor vier e colocar uma visão sobre nós. Nós sabemos que Deus fala de várias maneiras. Deus ele fala, Deus ele mostra através de visão. Então aqui a gente está vendo que Deus ele fala. Amém? Precisamos estar preparados, querido. Vamos buscar o Senhor. Vamos nos ligar, ter discernimento das coisas espirituais. As coisas espirituais são discernidas pelo homem espiritual. Uma pessoa que é espiritual é uma pessoa que ela não fica só presa às coisas materiais, às coisas terrenas, porque senão ela não vai entender. Amém? A segunda coisa, esse é o primeiro passo. A segunda coisa é que eu preciso ver o que Deus quer que eu veja. Às vezes a gente cria figuras na nossa mente, achamos que isso vem de Deus, mas a gente precisa entender, a gente precisa enxergar, ver aquilo que Deus quer que eu veja, não aquilo que está dentro de mim, que eu acho que tenho que ver. Muitas pessoas aí, elas fazem confusão, eu estou vendo isso. A gente precisa. Então, quando eu sou um homem espiritual, quando a gente é um ser espiritual que consegue discernir, a gente começa a deixar Deus colocar aquilo que Ele realmente está mostrando, para que venhamos ver aquilo que Ele está colocando na nossa frente. Abre lá em Atos 9. Vamos ver aqui uma passagem em Atos 9, na qual o Senhor Ele dá uma visão para Ananias a respeito de Saulo. Deus queria usar Saulo de Tarso, que se transforma em Paulo. E aí Deus ele dá uma visão a Ananias. Atos 9, versículo 10, a partir do versículo 10, ele diz o seguinte: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas. Esse Judas não é Judas Iscariotes, não. Judas Iscariotes já tinha morrido. Esse era um outro Judas. Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. E aí, numa visão, ao versículo 12, numa visão, viu um homem chamado Ananias. Ou seja, Paulo acaba também tendo uma visão. Ele tem uma visão também, que ele via o quê? Ananias chegando e impondo-lhes as mãos para que voltasse a ver. Está vendo? Ananias teve uma visão. Não era aquilo que
que ele gostaria. Por quê? Não era uma visão que ele gostaria de ver, porque ele sabia que Paulo perseguia os cristãos. A gente vai ver até ele questionando, mas como assim? Como assim eu vou estar? Imagina, se você não tem discernimento, se você não é um homem, uma mulher espiritual, você não vai compreender aquilo. Você fala, isso é coisa da minha mente. Como é que eu vou naquela casa falar, impor as minhas mãos, orar por uma pessoa que persegue, que mata cristãos? A gente precisa estar ligado em Deus. A gente precisa estar vivendo as coisas espirituais. E aí Saulo ali, ele tem essa visão. E aí no versículo 17, ainda no mesmo capítulo, ele diz o seguinte: então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente, o que aconteceu? Algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Está vendo? Quando nós temos a visão de Deus, existia um plano, existia um propósito, amém? E Deus usou a vida de Ananias. Por quê? Porque ele estava ligado em Deus. E acabou dando a visão também para Paulo, aquilo que Deus queria fazer através da vida de Paulo, em visão. Porque quando ele, no caminho de Damasco, bate aquele clarão, ele cai e fica cego, ali começa o processo, a vida espiritual dele, ele é regenerado, e ali Deus começa a trabalhar. E alguns teólogos dizem que ele ficou um bom tempo ali, aprendendo a palavra, Deus trabalhando na vida dele, até que Ananias chegasse ali. Então, nós precisamos ver o que Deus quer que nós vejamos, amém? Não é aquilo que eu quero ver, não é aquilo que você quer ver, mas é aquilo que Deus quer que você veja. Amém? Outra coisa, precisamos estar no lugar certo para ver aquilo que Deus quer que eu veja, que você veja. Eu preciso estar no lugar certo, você precisa estar no lugar certo. Tem pessoas que acham que Deus não vai dar visão em outro lugar, sem ser no monte, sem ser dentro da igreja. Eu adoro o monte. Não estou falando que Deus não fala. Deus já falou muito comigo em monte. Deus já falou comigo muito em igreja. Mas Deus, Ele se manifesta. O Espírito de Deus, Ele se manifesta em qualquer lugar. Então nós precisamos estar no lugar certo para ver aquilo que Deus quer que vejamos. Abra em Jó capítulo 23. Jó capítulo 23. Amém? Deus quer te levar no lugar que Ele quer te mostrar a visão. Não tem que ser da minha maneira, não tem que ser da sua maneira, mas tem que ser da maneira dele. Sabe por quê? Senão, olha o que vai acontecer aqui, versículo 9 do capítulo 23. Versículo 9. Diz o seguinte: quando ele está agindo no norte, isso era Jó falando. Jó estava vivendo uma situação difícil. E aí, nesse momento, ele estava, quando ele está agindo no norte, não consigo enxergar. Quando as suas ações ocorrem no sul, nem a sombra dele me é possível perceber. Nem a sombra dele eu vejo. Quando ele está no norte, eu estou virado para o sul. Quando ele está no sul, eu estou no norte. Ou seja, Deus está chamando: ei, eu estou aqui, vem para cá, você está em outro lugar, eu quero te mostrar a visão aqui nesse lugar. E a gente está lá, perdidão, achando que Deus vai mostrar a gente lá, e não é. Nós precisamos entender o lugar certo para Deus mostrar a sua
visão para o propósito. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Você está Deus. entendendo? Sim. Você está compreendendo? Amém. Outra coisa importante, a nossa visão, ela não pode estar embaçada. A minha e a sua visão não pode estar embaçada. Porque Deus, ele pode preparar todas as coisas ali, e quando chegar na hora, eu não estou entendendo o que Deus mostrando uma visão, eu estou até no lugar certo. Deus me levou para o lugar certo, só que chegou lá, a minha visão está embaçada. Abra sua Bíblia aí, Marcos 8, a partir do versículo 22. Marcos 8, 22. A partir do verso 22. Aqui vai contar o seguinte: Jesus, ele vai para uma cidade chamada Betsaida com os seus discípulos, e ali trazem para ele o que? Um cego. Jesus pega aquele cego e leva para fora. As pessoas ali suplicam a ele. Vamos ler esse texto. E diz o seguinte, versículo 22. E eles foram para Betsaida, Jesus e seus discípulos, um grupo que andava com ele, e algumas pessoas, o que aconteceu? Trouxeram um cego a Jesus e suplicavam-lhe, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Deixa eu te falar, você quer enxergar? Você precisa suplicar ao Senhor. Você quer enxergar? Você quer ver, ter a visão de Deus? Você precisa, eu preciso, nós precisamos suplicar ao Senhor. Nós precisamos suplicar ao Senhor, pedir ao Senhor, orar: Senhor, eu quero ver, eu quero ver as coisas espirituais, eu quero entender o teu propósito na nossa vida. Então suplicaram, eles buscaram a visão. E ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Aqui, ó, ele escolhe o lugar que ele quer fazer, quer mostrar. Amém. Nós lemos aqui, tem que ser da maneira dele. Amém. E aí o que acontece aqui? Ele foi, levou para um lugar, e aí ele fez o seguinte: depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Toda visão existe um processo. Às vezes, naquele momento ali, não estamos compreendendo direito a visão. Às vezes, a gente entra, Deus está mostrando para a gente, e aquela visão ainda não está muito clara. Precisamos ter paciência, precisamos continuar, deixar Deus trabalhar na nossa vida para que venhamos a enxergar. E aí o que acontece? No versículo 25, mais uma vez Jesus fez o que? Ele colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista foi-lhe restaurada, e ele via tudo claramente. Amém? A nossa visão, ela não pode estar embaçada. Se ela estiver embaçada, suplica ao Senhor para desembaçar. Deixa Ele te levar para um lugar reservado. Entra no processo para que você venha a enxergar perfeitamente. Amém? Amém. A próxima situação, para nós termos uma visão perfeita de Deus, daquilo que Deus está mostrando, é ter a visão na perspectiva de Deus. Ter a visão na perspectiva dele, não na minha, não naquilo que eu acho, porque a nossa é natural. Poxa, estou vendo um galho de amendoeira. A gente vê um galho de amendoeira. Deus, a gente vai ver lá no final o que significa esse galho de amendoeira. Então, a gente precisa ver, enxergar na perspectiva de Deus. Abra a sua Bíblia lá em Lucas 8, 52. Aqui conta a história de quê? De Jairo, a filha de Jairo. A filha de Jairo estava morrendo. E aí Jairo
Jesus e alguns discípulos estavam indo até a casa de Jairo, no qual se encontrava a sua filha. E aí Jesus ele chega naquele local e encontra as pessoas chorando. As pessoas estavam chorando porque a sua filha estava quase morta. E aí Jesus ele fala o seguinte, lá no versículo 52: enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. E aí Jesus ele fala o quê? Não chore, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Olha a visão. Para as pessoas ali, o natural, a visão natural era o quê? Ela estava morrendo. Mas na perspectiva do Senhor, ela estava só dormindo. Então, para nós entendermos a visão do Senhor, para nós compreendermos aquilo que Deus está nos mostrando na sua visão, precisamos estar na perspectiva de Deus. Sair do âmbito natural e entrar no sobrenatural, no espiritual. Amém? Amém, Senhor. Amém. Outra coisa, nós precisamos entender o que Deus está mostrando. É diferente. Quando a gente até está vendo, mas está embaçado, agora a gente precisa entender aquilo que Ele está mostrando. Preciso entender o que eu estou vendo. Amém? Abre lá em Atos, você vai entender o que eu estou falando. A gente precisa, às vezes a gente está vendo o que é. Às vezes a gente está vendo, estou vendo aqui um ramo, um galho de amendoeira. Mas será que eu estou entendendo o que é isso? O que é a visão de Deus? O que Ele está me mostrando? Será que eu estou entendendo? Eu preciso entender, nós precisamos entender o que estamos vendo. E aí no versículo 11 do capítulo 10, aqui Deus ele dá uma visão para Pedro, de um lençol aberto, e nesse lençol tinha vários animais. Vamos ler lá. Viu o céu aberto. Pedro ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz me disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: Senhor, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Olha só, Pedro, ele estava entendendo, ele viu o lençol descendo nas 4 pontas, ele via lá os animais, e Deus estava falando: olha, pega um animal, mata e come. Ele não estava entendendo a visão. Ele estava vendo, mas ele não estava entendendo. Às vezes Deus nos mostra uma visão, mas a gente não está entendendo o propósito daquela visão. Amém? Amém. De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Aí o 15, a voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo, olha só, Pedro não era um homem espiritual? Amém, era. Deus estava trabalhando na vida dele, ele estava tendo discernimento. Deus deu a revelação, Deus mostrou, então ele começa a entrar no processo para entender. Olha o versículo seguinte: enquanto Pedro estava o quê? Refletindo no significado da visão. Muitas das vezes Deus vai mostrar algo para a gente, não vai ser de estalo, mas a gente tem que estar ligado e refletir. O que é refletir? Eu fico imaginando assim, Pedro, caramba, o que é isso? Eu vi um lençol aqui cheio de animal, e Deus manda eu comer o animal. E eu falei: não vou comer porque é impuro. O que significa isso? E Deus falou para mim que para eu não chamar de impuro aquilo que Ele fez.
que é isso? O que é isso? E ficar, entendeu? Refletindo, Senhor, eu preciso entender. Então ele ficou ali refletindo no significado da visão. Às vezes Deus ele fala, às vezes acontece isso conosco, mas a gente precisa procurar em Deus e entender. E aí o que acontece aqui? Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. E você vai ver e vai ser desvendado aquilo. Deus vai mostrar para ele o significado daquela visão. Amém? Então, precisamos entender o que Deus está mostrando para mim e para você. Precisamos entender. Precisamos compreender aquilo que estamos vendo. E voltando para o texto, vou voltando lá para Jeremias, volta lá para Jeremias, e veio a minha palavra do Senhor dizendo que o que você está vendo, Jeremias? E aí ele fala que está vendo o que? Eu vejo uma vara de amendoeira. E aí eu fui estudar um pouquinho o significado. Por quê? Porque ele faz uma junção entre a palavra amendoeira e a palavra velar. A palavra é uma palavra que vem do hebraico. Essa palavra significa shaked, amendoeira é shaked e velar é shoked. O que significa isso? Existe uma similaridade. Existe uma similaridade das palavras. Ora, ele viu a amendoeira e Deus fala: olha, eu velo, amendoeira e velar, amendoeira e velar. Eu velo pela minha palavra. E aí a gente vai ver o que significa. Deixa eu te falar aqui, olha só como é que o negócio é tremendo, olha como é que Deus faz. Deus é sábio, Deus é maravilhoso. A amendoeira na Palestina é a primeira árvore a brotar depois do inverno. A amendoeira ele chama de uma árvore apressada. Por quê? Porque ela é a primeira. Porque quando ele fala que vela, as pessoas que viviam com a agricultura, eles tinham que olhar o quê? Para a amendoeira. Opa, está brotando ela a primeira. Opa, então vamos. Então a amendoeira, ela era a primeira a frutificar, a dar flores e frutificar. Ela é conhecida como uma árvore apressada, uma árvore vigilante. E aí Deus ele conecta o que? A amendoeira com velar. Amém? Amém. O que é velar? Quando ele fala, olha só, a gente precisa entender, uma visão, ela nos fortalece, ela aumenta a nossa fé, ela aumenta, assim, dá uma certeza, a convicção de que aquilo que ele me chamou para fazer, ele cumpre. Porque ele está vigiando, ele está velando para aquilo cumprir. Quando ele nos chama para fazer algo, quando ele nos dá uma direção para fazer algo, ele está falando, olha só, pode fazer, porque eu velo, eu já cheguei, já estou lá na frente, eu estou vigiando. Então, aqui começa a desvendar um enigma, começa a desvendar, essa similaridade de duas palavras. Então, o significado do ramo da moreira ali, no caso, o galho da amendoeira, era importante em duas situações. Primeira é essa similaridade, shaked, entre a amendoeira e velar pela palavra, ser vigilante, manter-se acordado,
Deus, quando Ele chega, olha só, faz isso, porque eu estou acordado, eu estou vigiando. Então, quando a gente vai, segue daqui para cá, Deus, Ele está vendo, Ele está junto conosco, Ele está vigiando, vigilante. É isso que Ele está dizendo. É isso que Ele está dizendo para Jeremias. Jeremias, olha só, eu vou te levantar com um propósito. Eu vou te levantar para fazer isso, mas olha só, eu estou contigo, cara. Tu não está sozinho. E o Senhor manda dizer para você, quando Deus te trouxer para você uma visão, o que Ele está dizendo para você, olha, eu não estou te entregando mais uma visão e abandonando você. Não, eu estou velando pela minha palavra para que se cumpra na tua vida. Eu estou contigo, eu sou vigilante. E nada vai te impedir de que essa visão, esse propósito se cumpra, porque eu estou vigiando, eu estou velando. Eu te esforço, eu te ajudo, eu velo. Amém? Amém, Senhor. Então a amendoeira, essa árvore, acordada, ela acorda, ela é apressada. E aí, o que significa? Pastor, o que significa? Por que ela é acordada, ela é apressada? Porque Deus, quando Ele dá uma visão para nós, Ele se apressa em cumprir. Ele se apressa, vamos lá. Eu quero que ela se conclua logo. Porque muitas das vezes a gente fica titubeando, a gente fica, mas será que é? Será que não é? Nós estamos vivendo essa situação. É ou não é? Vamos ou não vamos? Então, o Senhor, Ele mostra, olha, é para ontem. É para ontem, se apressa. Se apressa. Se apressa. Amém? Amém, Senhor. Aleluia. E a segunda coisa, Glória. para a gente terminar aqui, a visão de Deus, ela se conecta sempre, é aquilo que eu te falei, que eu falei aqui para vocês. Deus, Ele pega as coisas simples, Ele pega algumas coisas naturais. A gente viu a amendoeira. Então sempre a visão de Deus, ela vai se conectar em dois mundos, esse mundo natural com o mundo espiritual. A gente precisa ficar ligado, a gente precisa entender isso, porque a visão de Deus, ela se conecta sempre em dois mundos. Sempre em dois mundos. Amém? Amém, Senhor. E aí, essa conexão entre a amendoeira e velar, vigiar, ela indica o quê? Quando Deus está falando, olha, essa árvore é uma árvore apressada, é uma árvore que brota rápido, é a referência daquilo que eu falei. Ela indica o que? A rapidez do movimento de Deus em cumprir aquele propósito. Então a visão é essa, quando Ele dá, ele quer o que? Ele tem rapidez no seu movimento. Amém, aleluia. Ele tem rapidez no seu movimento. Não é uma coisa desorganizada não, bagunçada não. Mas Ele se apressa em fazer. Talvez pessoas estejam esperando. Às vezes pessoas, se a gente demorar 5 minutos chegar ali, a pessoa morre. E aí? E agora? Então Deus, quando Ele chama, Deus, quando Ele quer fazer, Ele se apressa, porque Ele já sabe o que está lá na frente. Então, o que Deus está falando aqui, Ele indica, nessa situação, nessa conexão entre a amendoeira, aqui nessa visão que Ele deu para Jeremias, que Ele tem rapidez no seu movimento. Outra coisa, que Ele está pronto para cumprir, Ele se apressa em cumprir a sua palavra rapidamente. Ele apressa. Ele está com pressa. Vamos, cumpra aquilo. Já te mostrei, já dei a visão, agora vai, faça. Eu apressarei o cumprimento da minha palavra. Amém? Amém. Você entendeu? Senhor, aleluia. Glórias ao teu nome. Então, para termos essa visão, nós precisamos primeiro, vamos recapitular aqui, ter o Espírito.
ter o Espírito e ser seres espirituais, porque senão não vamos entender a visão. Segundo, ver o que Deus quer, não aquilo que nós queremos. Segunda coisa. Terceira, estar no lugar certo para ver. Precisamos entender o momento, o lugar certo para entender. Outra coisa, a nossa visão não pode estar embaçada. A minha e a sua visão não pode estar embaçada. Está clara. E a outra coisa, mesmo que a visão chegue, precisamos entender a visão. E o último é ver na perspectiva de Deus, sabendo que Deus tem pressa a cumprir, mediante aquela visão que Ele vai nos dar daqui para frente. Eu quero declarar na tua vida que Deus Ele vai te dar uma visão ainda essa semana. Amém. Deus Ele vai te dar uma visão. Em nome de E Jesus. você vai lembrar, você vai se lembrar dessa palavra. Amém. Você vai lembrar daquilo que você aprendeu aqui nesta noite. Amém, Senhor. E aí você vai entrar nesse processo para poder entender, e você vai ser usado por Deus Amém. para cumprir esse propósito. Amém. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nessa hora, vamos orar. Vamos orar. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Ele revela o seu amor, Ele revela o seu propósito, Ele mostra aquilo que Ele quer para nós. E precisamos ter a visão de Deus, senão a gente cai também no buraco, a gente cai na ribanceira. Então a gente precisa ter uma visão de Deus para andar no caminho certo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Então precisamos, você que nos ouve aqui, você que ouviu esta palavra, Deus quer te dar a visão, para você não cair, você não tomar atalhos, você não ir por lugares obscuros e lá ter uma armadilha preparada para você. Você precisa entender, você precisa abraçar a Deus, você precisa estar com Ele, para você compreender todo esse processo, para você não entrar em furada, para você não entrar em lugares que você não esteja vendo, e aí você ficar preso, você cair numa tocaia. Em nome de Jesus, que você possa se entregar ao Senhor e deixar Ele fazer você ser um homem espiritual, ter o Espírito de Deus, ser espiritual. E aí você vai ver aquilo que Ele está te mostrando, aquilo que Ele quer. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, nós queremos orar e te pedir, Senhor, nesta hora. Deus, nós queremos ser pessoas, ó Pai, que se desconecta, não se desconectar no mundo físico, mas também estar conectado no mundo espiritual. Ter a visão espiritual, ser uma pessoa espiritual. Amém. Ó Deus, e aí, ó Deus, poder enxergar, poder ver aquilo que Tu queres, aquilo que o Senhor vai nos mostrar, Senhor. Amém. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, ó Deus, nos leva, nos abre a nossa visão, amplia a nossa visão espiritual e cumpra tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor, para as nossas vidas, ó Pai, nos conduzindo ao propósito, nos conduzindo aquilo que Tu queres, aquilo que Tu tens para a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, olhando na Tua perspectiva, Senhor, entendendo a visão, ó Deus, não tendo uma visão embaçada, Pai, ó Deus, estando no lugar certo para ver aquilo que Tu, Senhor, está nos mostrando, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor,
Muito obrigado por esse momento aqui. Muito obrigado pela nossa reunião. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a liberdade, Senhor, Deus, de adorar a Ti, de engrandecer o Senhor. Ó Deus, de falar de Ti, falar do Teu amor. Ó Deus, e muito obrigado porque sentimos a Tua presença, sentimos a orientação, ó Deus, do Teu Espírito Santo. Ó Deus, e nos abençoa, Senhor, ó Deus, durante essa semana que está se iniciando, Senhor. Nos guarda, livra-nos de todo o mal, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dando discernimento. Ó Deus, não fazendo entrar, ó Deus, em lugares errados, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos usa, ó Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, e queremos abençoar, Senhor, as famílias desse condomínio. Queremos abençoar as vidas, ó Pai, todos aqueles que nos ouviram. Ó Deus, em nome de Jesus, tira toda aflição, tira toda angústia, Senhor, do coração deles. Em nome de Jesus, nós declaramos a Tua paz, nós declaramos, ó Pai, ó Deus, o Teu governo, o Teu domínio, Senhor, sobre estas famílias, sobre estas casas. Mandamos embora toda ação demoníaca, Pai, de cada lar aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos por tudo e todos nós dizemos amém, assim seja ligado aqui na terra como é no céu, Pai.